Presidente. E a nossa abertura institucional é agora feita por Isabel Almeida Rodrigues, Secretária de Estado da Igualdade e Migrações. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes e permitam-me que cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Sra. Vereadora, a Diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, a quem agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Saudar também o ex-Primeiro-Ministro da Bélgica e deputado europeu, Guy Verhofstadt, agradecendo também naturalmente e sinalizando a sua presença, e todos os representantes das organizações aqui presentes. E eu gostaria de começar por sinalizar o quanto o tema desta iniciativa nos satisfaz e nos conforta, porque encontro nesta sala muitos dos parceiros que têm sido essenciais no caminho que temos feito procurando construir um país com maior igualdade de oportunidades, de forma a que possamos um dia atingir aquele que creio que é o grande objetivo de todos nós, que é uma igualdade de oportunidade para todas as pessoas. E julgo que não será demais dizer que estamos num momento em que podemos já celebrar, e a palavra, podendo parecer paradoxal, é bem escolhida, celebrar a consciência que é cada vez maior da existência de desigualdades. Porque se recuarmos um pouco no tempo, perceberemos, e não será necessário ir ao 25 de abril de 1974, mas foi de facto todo um caminho que fizemos de criar esta consciência social das desigualdades, e também interiorizarmos a ideia de que as desigualdades só se combatem se todos trabalharmos em conjunto. Este não pode ser um trabalho só do governo a nível central, não pode ser um trabalho só das autarquias ou só dos governos regionais, fazendo aqui um pequenino apelo a uma realidade que me é muito querida, como açoriana que sou. É um trabalho que, de facto, nos tem que envolver a todos. Nós passamos, Portugal e a Europa do Sul, que nos acompanhou na crise das dívidas soberanas, passamos, infelizmente, os últimos anos de crise em crise. Tivemos, primeiro, a crise das dívidas soberanas, cuja resposta pelas opções que foram tomadas, teve implicações imediatas nas desigualdades. Quando achávamos que estávamos finalmente a recuperar da crise e a entrar num ciclo de crescimento, fomos surpreendidos pela Covid. E quando aprendemos a lidar com a Covid, surgiu a invasão da Ucrânia pela Rússia, não sendo infelizmente o único conflito armado em curso no globo, tem tido impactos dramáticos também ao nível da igualdade. E impactos que não só apenas nos países profundamente penalizados pela crise do abastecimento de bens alimentares, mas que nos tem impactado a todos. E tem também estes fenómenos associados a outros, como, por exemplo, as alterações climáticas, têm um papel impulsionador de movimentos migratórios que se traduzem também, muitas vezes, em situações de profunda desigualdade. Porque para muitas destas populações que fogem da fome ou da guerra, ou que procuram terras onde possam dar continuidade às suas atividades económicas, o sonho não se realiza no imediato.
E muitas vezes é um percurso de grande sofrimento e de grande desigualdade até poderem sentir um pouco dos benefícios com que sonharam quando iniciaram os seus movimentos migratórios. E não podemos deixar de atender também a que muitos dos fatores de discriminação se entrecruzam. E quando isto acontece, as desigualdades agravam-se ainda mais porque as vulnerabilidades se acentuam de forma absolutamente dramática. Se pensarmos numa mulher cigana, na dificuldade que ela tem, por exemplo, em encontrar um emprego, ou se pensarmos numa outra pessoa com uma origem racial diferente da comunidade de acolhimento, que optou por uma orientação sexual que não será entendida por todos como a norma, facilmente compreendemos este entrecruzar de fatores de discriminação e compreendemos este agudizar de vulnerabilidades que vos referia. E é por isso também que as intervenções isoladas dificilmente poderão produzir mudanças consistentes e significativas. E isto vemos observando aquela que é a realidade do mercado de trabalho, do trabalho autárquico, do trabalho da academia e do trabalho da sociedade civil, que foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Câmara, a importância deste terceiro setor. E é o trabalho destas esferas privilegiadas, é este trabalho articulado e em rede que pode, de facto, permitir uma intervenção, a ação e esta transformação que é tão importante. Vivemos num mundo que se encontra cada vez mais polarizado, em que as narrativas populistas se propagam, alimentadas que são pela desinformação, narrativas muitas vezes contrárias àqueles que são os princípios fundadores das sociedades democráticas. E se poderíamos pensar que as importantes conquistas que fizemos, nomeadamente no século XX, no pós-guerra, no plano dos direitos humanos, e que evoluíram para o reconhecimento dentro dos direitos humanos de direitos muito específicos, como, por exemplo, os direitos da criança, se podíamos pensar, dizia eu, que essas conquistas eram firmes e estavam adquiridas, eu creio que nunca como agora será tão importante a defesa dos direitos humanos, porque é o único caminho para a garantia de uma igualdade de oportunidades efetiva para todas as pessoas. E no Governo nós temos vindo a trabalhar num conjunto de políticas públicas que procuram assegurar este caminho para a igualdade e em que uma das vertentes é, infelizmente, ainda um pilar fundamental desta construção, que é o combate às desigualdades entre mulheres e homens. E esta igualdade entre mulheres e homens é fundamental para esta sustentabilidade social e económica que aqui irão discutir ao longo do dia. Nós sabemos que as organizações empenhadas em fazer a diferença dão um contributo inestimável para que culturas organizacionais com uma visão diferente se alterem. E isto tem impactos importantíssimos em matérias como o recrutamento, nas condições de trabalho, na remuneração, na diversidade, na conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal. Há um novo desafio muito interessante e que apela à nossa máxima atenção, que é, por exemplo, a questão das inúmeras situações, por exemplo, ao nível do recrutamento, que se resolvem com o recurso a algoritmos. Algoritmos que estão muitas vezes marcados por estas desigualdades entre mulheres e homens. Pode parecer difícil de identificar, mas não é. Inclusivamente é uma questão que Portugal tem procurado trabalhar junto da União Europeia no âmbito das novas diretivas em matéria de igualdade entre homens e mulheres, para que não saiam resultados enviesados, que o são porque os algoritmos resultam de opções introduzidas por mulheres e homens que estão eles próprios marcados por estes estereótipos. Se olharmos para o índice do IG, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, em 2002, mesmo assim, enquanto governo português, sentimos alguma satisfação, porque num contexto tão difícil como este que eu descrevi, de enfrentar crises sucessivas, Portugal conseguiu manter a sua 15ª posição, e temos ainda a registar a evolução na representação equilibrada. Mas não só nos preocupa ainda não termos atingido os patamares que desejamos, como, por exemplo, em matéria de tempo e da divisão entre homens e mulheres, melhorou, é verdade, a participação dos homens, mas temos que continuar a considerá-la baixa no que respeita às tarefas de cuidado e às tarefas domésticas. As mulheres cresceram educadas para esta vocação de cuidadoras, da qual elas próprias às vezes têm dificuldade em abdicar. E, portanto, este é um exercício que se pede a todos e que se pede também às próprias mulheres. Sabemos também que a questão central e um dos grandes desafios que enfrentamos é que a igualdade não é garantida pela simples atribuição de direitos iguais. O facto de a lei considerar esta igualdade não significa que o seu exercício seja igual. E não significa porque, se nas práticas organizacionais e nesta questão dos papéis de homens e mulheres nós não introduzirmos esta transformação, a lei terá muita dificuldade em traduzir-se nesta mudança do ponto de vista social. E, portanto, nós falamos de um desafio que é um desafio de ontem, é um desafio de hoje e que provavelmente e infelizmente continuará ainda a ser um desafio por muito tempo, que é a questão do estereótipo, que muitas vezes acaba por decidir por nós, porque limita decisões, limita escolhas e multiplica-se em novos desafios que acabam por acompanhar o ciclo de vida das pessoas. Se olharmos para a segregação nas áreas educativas e das profissões, e tem-se falado muito disso, da sobre-representação dos homens nas áreas STEAM, que são, por acaso, aquelas que pagam os melhores salários. E, portanto, quando se fala de desigualdade salarial entre homens e mulheres, não estamos só a falar de salário diferente para as mesmas funções, estamos a falar também de profissões com uma sobre-representação masculina, onde se oferem os melhores salários, e depois profissões ligadas, por exemplo, ao cuidado, que não são tão bem remuneradas e que traduzem uma desigualdade de rendimentos ao longo da vida ativa,
mas a uma desigualdade de rendimentos também quando se deixa a vida ativa. Aliás, é muito interessante ver estudos que a União Europeia tem produzido sobre como, mesmo em alguns países da Europa do Norte, onde nós sabemos que as questões da igualdade são abordadas desde meados do século passado e, portanto, com muito mais tempo de trabalho nestas matérias do que nós, como na reforma, as mulheres acabam por ter também, por registar esta diferença relativamente à reforma que os homens vão oferir, não apenas pelas áreas em que desenvolveram as suas funções, mas porque ao longo da vida foram elas que mais interromperam a sua carreira para o cuidado aos dependentes. Portanto, há um conjunto de dimensões que interferem com esta questão da desigualdade do rendimento, mas que se traduzem, afinal, associadas também aos impactos das crises que primeiro afetam as mulheres, que se traduzem depois na femininização da pobreza e em fenómenos dramáticos como a violência contra as mulheres. E traduzem também esta desvalorização dos setores ligados ao cuidado que eu aqui já referi. E é muito importante que sejamos capazes de contrariar e de superar esta cultura, não apenas no sentido de mudar estes papéis convencionados, mas também mudar a prática das organizações que muitas vezes traduzem esta divisão de papéis. E será com o reconhecimento destes fenómenos, com um investimento que permita implementar políticas públicas multinível, que nós poderemos efetivamente ambicionar a remover estes obstáculos que ainda persistem. Esta foi a visão que inspirou a nossa Estratégia Nacional para a Igualdade, Portugal Mais Igual, e esta estratégia assume de facto a questão da eliminação dos estereótipos de género como uma preocupação central da nossa ação e assenta em 3 linhas de atuação que são transversais. A primeira, e a que eu aqui já aludi, a interseccionalidade, dado que a discriminação resulta, na maioria das vezes, da intersecção de vários fatores que, tal como disse, agrava a situação de vulnerabilidade. A outra linha estratégica fundamental, a territorialização das políticas públicas, porque elas carecem de adaptar-se à realidade local e de responder às características concretas que a situação tiver a nível local. E facilmente compreendemos que uma resposta em Lisboa ou em Gaia, e nem é tanto pela questão da dimensão demográfica, é pelas próprias características do território, esta abordagem terá que ser necessariamente diferente. Nas áreas que tenho a honra de tutelar, a igualdade e migrações, nós temos trabalhado muito nesta parceria muito estreita com o poder local para a concretização das políticas de igualdade e da integração, porque não há, de facto, integração se não houver uma igualdade de oportunidades para todas as pessoas. E, considerando esta diversidade que existe, é essencial que os municípios acompanhem esta realidade, promovendo a sua riqueza, ao mesmo tempo que promovem uma cidadania inclusiva. E permitam-me, por isso, que eu enfatize que as mulheres migrantes, as mulheres refugiadas, as mulheres ciganas, as mulheres que vivem sozinhas, as mulheres que constituem famílias monoparentais, as mulheres em situação de sem-abrigo, são de facto pessoas que enfrentam particulares vulnerabilidades, porque a cada uma destas condições especiais que eu referi, acresce a condição de ser mulher.
As políticas de igualdade e as políticas de habitação, porque a habitação é um fator determinante desta construção de igualdade de oportunidades, têm de deixar de olhar para este sujeito feminino homogéneo, abstrato, e têm que ser capazes de valorizar e de integrar esta diversidade como premissas indispensáveis para o desenvolvimento social, económico e cultural do nosso país e dos nossos territórios. E esta iniciativa como a de hoje, julgo que é importante que a possamos inscrever entre as boas práticas, porque a partilha e a cooperação que promove a partir deste debate encerra um potencial de transformação que é um capital fundamental para o trabalho que temos que desenvolver na construção de políticas públicas que têm que ser multissectoriais, multinível, têm que envolver todos estes agentes e têm, sobretudo, que ter uma visão e um compromisso de longo prazo. Quando estamos a falar de desconstrução de estereótipos, não estamos a falar em objetivos que sejam alcançáveis daqui a 2 ou 3 anos. Infelizmente. Infelizmente não é assim. E compreendemos isto e trabalhamos com este compromisso, ou aquilo que nos acontecerá rapidamente será ficarmos desapontados, porque podemos cair no erro de achar que não estamos a conseguir. Não, estamos a trabalhar com realidades que se construíram durante muito tempo, que estão tão entranhadas nas comunidades e nas pessoas que fazem as comunidades, que a sua desconstrução leva, de facto, muito tempo. E daí que seja importante ter esta visão de longo prazo, o que não significa que não tenhamos que, com a regularidade necessária, revisitar e renovar este compromisso para que o possamos também adaptar aos desafios que surgem todos os dias. E é importante reconhecer este trabalho de conjunto e ver nele a capacidade de construir a resposta de que necessitamos. E eu vou dar um exemplo deste compromisso de longo prazo, chamando aqui uma questão que é dramática em todo o mundo, dramática na Europa, que é a da violência doméstica. Nós temos hoje uma rede extraordinária que cobre 95% do nosso território, temos um sistema jurídico já muito consistente e coeso, quer do ponto de vista do reconhecimento do Estatuto das Vítimas, quer do ponto de vista do penal. Temos casas-abrigo, acolhimento de emergência, respostas especializadas para vítimas de violência doméstica, mulheres idosas, vítimas de violência doméstica LGBT, mas o nosso compromisso não pode ser só com dar apoio à vítima. O nosso compromisso tem que ser com sermos capazes de diminuir o número de agressões que se traduz todos os anos num número dramático de homicídios. A tarefa não é fácil e é por não ser fácil que nos defrontamos em todo o mundo com este fenómeno de forma persistente. Mas a maneira que temos de trabalhar para diminuir as agressões é conseguir esta desconstrução de estereótipos, por um lado, e, por outro, conseguir educar as novas gerações para a resolução dos conflitos, das frustrações e das discordâncias sem recurso à violência. O Governo, durante a pandemia, trabalhou
com algumas das organizações e pessoas aqui presentes, e esta foi a maneira de materializarmos esta ideia de responsabilidade social. É o que continuamos a fazer, por exemplo, este ano, em que recebemos já mais de 53 mil pessoas refugiadas da Ucrânia, movimento esse que contou com uma mobilização extraordinária da sociedade e das suas organizações. Não posso deixar de lembrar que continuamos a receber todos os dias outros refugiados que não da Ucrânia, por exemplo, do Afeganistão e da Síria, apenas para que o impacto que a guerra na Ucrânia tem sobre nós não nos faça esquecer todos os outros conflitos que ainda persistem em outros sítios do globo e que todos os dias fazem vítimas e empurram pessoas para as migrações em percursos que são muito difíceis. Este trabalho conjunto com as diversas organizações da sociedade e com o poder local é aquilo que desejamos continuar a fazer na área da igualdade e das migrações, que se intercruzam de uma forma muito pertinente, e queremos continuar a valorizar também o papel da academia, que muito tem contribuído para a construção de boas políticas públicas, com a sua reflexão e com o conhecimento que nos traz. Procuramos canalizar financiamento público que permita apoiar as medidas no terreno, chamar ao diálogo estas organizações da sociedade civil cujo trabalho diário é inexcedível, como é também inexcedível o trabalho de muitas empresas que se têm associado a nós neste tempo de desafios muito intensos. E da minha parte queria transmitir-vos uma palavra de empenho em continuarmos a trabalhar para que estes progressos que hoje já conseguimos alcançar e que não são despeciendos possam consolidar-se, mas mais do que isso, que possamos continuar a trabalhar para este longo prazo, para a desconstrução dos estereótipos, que é verdade que não afetam só as mulheres, afetam pessoas noutras circunstâncias, e possamos trabalhar por uma verdadeira igualdade de oportunidade para todas as pessoas, porque é esse o grande objetivo de quem se dedica a intervir junto dos outros, é garantir que todos tenhamos as mesmas oportunidades na construção do nosso bem-estar, da nossa realização e da nossa felicidade. Muito obrigada.